Cristo. Para quê? Para produzir vida ao reino. A Bíblia vai nos dizer no livro de João que o sacrifício de Jesus, ele foi propiciatório. A Bíblia vai dizer também que esse amor que ele tem por nós foi necessário porque ele precisou morrer. A Bíblia vai dizer que o grão cai na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Olha os frutos aí. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. O martírio não parou a igreja. As arduras, o sofrimento, a coroa de espinho, a lança do lago, a esponja molhada no vinagre não foi suficiente para parar o nosso Cristo, porque ele permitiu sim ser crucificado, ser entregue. Mas a Bíblia diz que domingo de manhã ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo vive, o sepulcro está vazio. Rabone, o mestre está vivo, ele ressuscitou. Mas olha que Paulo ele vai nos constranger com a palavra. Paulo vai nos constranger com a palavra no capítulo 12 de Romanos. E ele vai dizer assim: rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? Precisamos viver uma vida que agrade o Senhor. Precisamos viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus não é fácil, porque viver a vontade de Deus é passar por cima da nossa vontade. Viver a vontade de Deus, renunciar a nós mesmos, é não fazer aquilo que nós queremos, mas é fazer aquilo que o Mestre deseja que façamos. E Ele te trouxe aqui nesta manhã para dizer que o desejo dele é que você viva uma vida transformada. Amém, Jesus. Amém? Ele quer te constranger, e Ele quer me constranger, e quer nos dizer nessa manhã: nós precisamos transformar a nossa mente, nós precisamos transformar as nossas vidas, nós precisamos mudar os nossos conceitos. Devemos viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Queridos, Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes nós ficamos preocupados com as coisas que acontecem ao longo de nossas vidas, mas tem coisas que nos livramento de Deus. Tem coisas que acontecem na permissão de Deus. E Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa. Deus sempre quer moldar o nosso caráter. Deus sempre quer mudar as nossas vidas. E muitas das vezes, o que acontece? O que acontece? Às vezes nós lutamos contra nós mesmo. Acabou de dar palavra. Mas às vezes queremos fazer do nosso jeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa manhã. Deus manda dizer: não faça do teu jeito, não faça como você quer, não faça na sua vontade, não faça no seu tempo, não faça na sua hora. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, Jesus. Viva a vontade de Deus, viva os planos de Deus, viva os sonhos de Deus, viva o tempo de Deus, viva o momento que Ele tem para você. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele sempre tem o melhor em nós. Mateus vai dizer: vós que sois homens, sabe dar boas dádivas a vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas que lhes pedirem. Qual entre vós um filho pedindo pão dá uma serpente ou um escorpião? Qual entre vós um filho pedindo um peixe dá uma cobra? Um pão dá uma pedra, um peixe dá uma cobra? Meu filho, se você é pai, sabe dar boas coisas aos seus filhos, mas o nosso Pai Celestial, Ele manda dizer: eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou zelando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando de todas as coisas. Eu estou cuidando, eu estou cuidando. Graça! Glória a Deus. Isso é graça, irmão. Amém, Jesus. É graça. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando dos teus filhos, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando da tua empresa, Ele está cuidando da sua
saúde, Ele está cuidando dos seus pais, da sua família, da sua casa. Ei, Ele está tudo no controle, Ele está tudo nas mãos dEle, Ele não mudou, Ele permanece sendo o mesmo. Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. A Bíblia vai dizer que essa erva murcha-se a flor, mas Ele subsiste, Ele eternamente, Ele é imutável. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graça. Essa graça que nos constrange. Porque é um amor que não se mete. Só quem tem a oportunidade de pegar a criança nos braços, né? Só quem tem a oportunidade de ver alguns momentos de ter uma criança no ciclo da sua casa, da sua família, sabe, sentir, entender mais ainda o amor de Deus. Olha a verdade. Só quem convive com pessoas, que gostam de pessoas, que amam pessoas, que entende o amor de Deus. Porque o amor de Deus ele nos constrange. O amor de Deus ele não se mede, irmãos. Amém? É por isso então que nós temos que viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Não viver para nós mesmos. Não viver para as nossas vontades. Não viver para os nossos caprichos. Mas viver para o louvor da glória dele. E realmente, irmãos, a gente gasta muito pouco tempo com ele. Interessante, irmãos, quando você vai no ocultismo, as pessoas que se oferecem em sacrifício ao inimigo, eles jejuam. Eles ficam no quarto escuro 24 horas, raspam suas cabeças, comem sacrifícios e fazem de tudo para destruir as pessoas. Mas às vezes nós que servimos ao Senhor, nós somos relaxados. Deus ministrou no meu coração hoje de manhã muito forte. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Comodismo. Nós queremos conforto. Nós queremos comodidade. Nós não queremos orar. Nós queremos que alguém ore por nós na intercessão. Nós não queremos subir um monte. Não, nós queremos que alguém suba no monte por nós. Nós não queremos pagar o preço, irmão. Nós queremos que alguém pague o preço por nós. E aquele irmão que fica na janela da casa dele, sabe? O braço assim. Aí quando passa o irmão, ele grita assim: ô irmão, Pai do Senhor, irmão. Vai para onde? Vai para ele. 6 horas lá para mim, viu? 6 horas. Por quê? Porque nós queremos e desejamos ficar onde? Na zona de conforto. Não, nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus em um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso implica, irmãos, morrer para nós mesmos. Isso implica morrer para as nossas vontades. Insisto, quanto tempo você tem gastado com o Senhor? Desculpe aqui o constrangimento da pergunta, mas eu quero te constranger mesmo. Eu quero te constranger. Quanto tempo nós estamos gastando, irmãos, examinando as Escrituras? João 5:39, para examinar as Escrituras. Quanto tempo nós estamos alimentando, irmãos? O problema que nós enfrentamos hoje, sabe qual é? Eu já disse, hoje. Mas Deus quer nos sacudir nessa manhã, amém? Deus quer mudar a nossa mente. Deus quer se transformar os nossos conceitos. Devemos ser um sacrifício vivo, santo, que agrade o Senhor. Por quê, pastor? Porque Ele nos concedeu graça. Quem é graça? Quem é graça? Quem é graça? Você merecia? Por favor, eu merecia. Você merecia? O que você fez para merecer? Nada. Nós não fizemos nada. Mas a Bíblia diz que
ele subiu a cruz. Ele dizia assim para os seus discípulos: olha, convém ir para Jerusalém e lá ser entregue na mão dos homens. É graça, irmãos. É algo que, humanamente falando, ninguém faria. Tanto é que vai dizer lá no capítulo de João, no capítulo 15, a Bíblia diz que dificilmente alguém se anima a morrer por um amigo. E é difícil mesmo, irmãos. É difícil, irmãos. Mas a Bíblia, ela nos dá esse entendimento que Ele morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes tudo que eu vos mando. Já não vos tenho chamado amigos, porque os amigos não sabem o que faz o vosso Senhor. Eu já não tenho chamado de servos, perdão, mas vos tenho chamado de amigos. Por quê? Porque o servo sabe de tudo que faz o seu Senhor, ele sabe de tudo que ele vai fazer e que ele tem para fazer. A Bíblia vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerem o que vos mando. Vós já não vos chamareis servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso é graça, Deus. Só que Ele nos chama para viver uma vida acima da normalidade, irmãos. O Senhor nos chama para viver uma vida um pouco além, um pouco mais. Lembra lá no capítulo, se me fala a memória, de Lucas? A Bíblia diz que Jesus ele sobe à noite para orar, irmãos. E quando ele está orando, a Bíblia diz que ele volta e os seus discípulos sabem o quê? Dormimos. E aí o que acontece, irmãos? Ele vai dizer: vocês não podem vigiar comigo nem sequer um pouco, irmãos. Nem um pouquinho vocês podem vigiar comigo. É Mateus 17, irmãos, desculpe. Mateus 17. O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus pôs a orar novamente. Mas a Bíblia diz que ele se afastava. Mas por que ele se afastava? Porque ele estava em agonia. Jesus sendo Deus, ele sabia o martírio. Jesus sendo Deus, ele sabia, irmãos, que a cruz seria pesada. Jesus sendo Deus, ele sabia que o sofrimento era muito grande, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele não hesitou. E ele assumiu a forma de servo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, não tem usurpação do ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas pelo que também Deus exaltou sobremaneiramente, sobremodo, deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Misericórdia, amor, compaixão. Mas qual é o nosso problema, pastor? Nós não queremos viver um culto racional, nós queremos viver um culto à nossa hora. Nós queremos prestar o culto do nosso jeito, nós queremos seguir a Deus da nossa maneira. Nós queremos que a igreja venha se adequar a nós. Nós queremos prestar um culto, mas um culto que agrade primeiramente a quem? A nós mesmos. Por que os cultos de hoje são humanistas, irmãos? Por que as músicas de hoje, muitas delas são humanistas? Porque nós queremos agradar a quem? A nós mesmos. Toda honra para mim, toda glória para mim, todo louvor para mim. E aí a liturgia do culto, irmãos, ela tem que nos agradar.
ele precisa ser agradável a nós, irmãos. As homilias hoje não falam de cruz, não falam de sacrifício, não falam de renúncia. Você fala muito pouco. A cruz foi deixada de lado, irmãos. Mas Deus quer que nós retornemos hoje às nossas origens. Deus quer que nós voltemos, irmãos, a nos humilhar diante dele. Amém, Jesus. Deus quer que nós venhamos a prestar culto como nós prestávamos lá antigamente, né? Quem mais veio aí vai entender, vai lembrar o que eu falo, irmãos. Quanto nós éramos, né? Lá mais no início nós começamos, tudo para nós era culto de gratidão. Quem lembra disso, irmão? Tudo, irmão. Você comprava uma bicicleta, você chamava um pastor em casa para fazer um culto de gratidão a Deus. Não, você ganhava um menino, irmão? Não, vamos lá fazer um culto lá em casa. O quê? Eu fui abençoado. Sabe qual a diferença de altar e festa? Foi o que aconteceu com Abraão. Banquete. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele sempre fazia altar. Mas a Bíblia diz que depois que Isaac cresceu, ele deu um banquete. Ele deu uma festa. E aí o que acontece? Muitas das vezes, o que a gente faz? Ao invés de fazer um altar, a gente dá uma festa, vai fazer um banquete. E aí nós muitas das vezes queremos o quê? Os nossos caprichos, as nossas vontades. A nossa maior motivação, ela precisa ser viver em santidade diante de Deus. O que tem que nos motivar, irmãos, é a palavra dele. O que tem que nos guiar, o que tem que nos orientar, o que tem que nos nortear, irmãos, precisa ser ele. Mas só que nós somos muitos de nós estamos meio ocupados. Nós estamos vivendo uma vida acelerada. O mês está passando rápido, a semana está passando rápido, o mês está passando rápido, o ano está passando rápido. E nós não estamos dando conta da vida. Estamos? Não. Geralmente chegamos na semana assim, não tem conta de concluir tudo que eu tinha que fazer. Porque a vida está. Só que aí qual é o grande problema, irmãos? Quais têm sido as nossas motivações? Deus não quer uma entrega parcial. Deus quer uma entrega total. Deus não quer meio louvor. Deus não quer meia adoração. Deus não quer meio culto. Deus não quer meio tempo. Eu sempre faço uma analogia, eu já fiz aqui, de namoro e um casamento. Porque quando a gente namora, a gente quer perto da pessoa o tempo todo, né? Pega na mão, quando a gente pega na mão da pessoa que namora, dá um frio na espinha, né? Você sente o cheiro da mala de nós, né, irmão? Mas engraçado, depois que a gente casa, irmãos, nos distanciamos. E às vezes começa a viver dentro de casa com irmãos. Mas por que eu quero fazer essa analogia? Eu quero fazer a analogia entre nós e a igreja. Por isso que eu usei o termo casamento. Por que eu usei a terminologia do casamento? Irmãos, porque às vezes, como servo de Deus, a gente faz as mesmas coisas. Quando nós somos novos convertidos, irmãos, a gente só fala de Deus, né? A gente não tem outro assunto. Mas depois do tempo que a gente se converte, batiza, e aí sempre da igreja, irmãos, a gente começa a ficar mais seletivo, né? Ah, vou na igreja hoje não. Só tinha de culto. Ah, não vou descer amanhã não, porque domingo que vem tem. Irmãos, oxalá que essa fosse a última das nossas cenas. Oxalá que essa tarde Jesus voltasse.
Eu não sei você, mas eu anseio pela volta do mestre. Sabe por quê? Porque nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Porque nós não sabemos que mal virá sobre a terra. Então por isso, irmãos, o nosso coração precisa voltar a arder. A nossa alma precisa voltar a queimar para o Senhor, irmãos. Porque Ele nos concedeu a sua graça. Ele nos concedeu o seu amor. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este. Às vezes, nós vamos abandonar. E na primeira situação, irmãos, a gente dá as costas dos outros. Paulo vai dizer: o amor seja não fingido. Às vezes a pessoa ama a gente, irmãos, só por conveniência. Só por conveniência, irmãos. Eu fico vendo assim, irmãos, os cortes que eu na internet, irmãos. Umas mulheres bonitas, casa com os velhinhos, que eu disse assim: oh meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Isso é porque às vezes não acontece, ela morrer e não vai ficar. Eu disse assim: oh glória que as flores. Sabe por quê? O amor de hoje não é um amor interesseiro. As pessoas amam, irmãos, esperam sempre algo em troca. Mas não, a Bíblia diz que Jesus nos amou, irmãos. E Ele nos amou um amor sem medida. O amor de Deus por nós foi um amor, irmãos, que não se mede. Não tem como mensurar, não tem como, irmãos. É interessante, irmãos, que quando nós lemos lá o versículo de João 1,17, 14, 17, mas mais ou menos 1,17, a Bíblia diz que a lei foi dada por quem? Por Moisés. Mas só que a graça, a verdade, veio por quem? Por Jesus. Por quê, irmãos? Que a lei é pesada, irmãos. Viver os rudimentos da lei, irmão, não é fácil, não, irmãos. Porque a lei só nos cobra. A lei só nos diz: não erra, não peca, não faz. Se você pecar, sua alma vai morrer. Mas a graça não, irmãos. A graça é: se durante de vós pecares, eles nos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas como nós podemos conhecer a vontade de Deus, irmãos? É não nos conformando com a nossa vida como está. É dizer para Deus: Deus, eu posso te apertar um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais. Salmos 27, verso, se não me engano, 4. Uma coisa que Deus Senhor, e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no teu santo templo. Porque no dia da adversidade tu me esconderá no teu pavilhão, e no oculto do teu tabernáculo me acolherá. Aleluia, Jesus. Também me porá sobre uma rocha, pelo que a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, pelo que eu oferecerei sacrifício de louvor. Glória a Deus. Não tenha medo de fazer diferença. João 5,16. João 5,16 diz: não nos descobrir. João 5,16 diz: a Bíblia diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, Deus tem algo para nós nessa manhã. Mas nós precisamos, irmãos, estar alicerçados, fundamentados, arraigados nele.
está sobre ele. Experimente viver a vontade de Deus. Experimente viver a vontade de Deus. Experimente desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem o melhor. Eu não sei com vocês. Eu não sei com você, mas Deus sempre tem me dado o melhor. Deus sempre tem me presenteado com o melhor. Às vezes eu me pego andando nas ruas sozinho. Eu digo, Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque eu não sou merecedor. Eu tenho tudo, Jesus. Eu tenho tudo. Não tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Amém, irmãos? E a vida é simples. Não teremos tudo aquilo que nós queremos, mas teremos tudo aquilo que nós precisamos. Porque a vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Amém, Jesus. E ele vai nos preservar como menina dos seus olhos. E aí eu vou começar a concluir aqui. Nós já vamos limitar, irmãos. As lutas são inevitáveis. A Bíblia vai dizer no Salmo 30, verso 5: o choro dura a noite toda, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Irmãos, é só um momento. Porque essa leve e momentânea emoção. Deus, vou dizer para alguém essa manhã aqui: vai passar. Viu? Vai passar. A noite não é duradoura. Nós vivemos no país, irmãos, glória a Deus, que tem 4 estações. Amém? Nem sempre é frio, nem sempre é calor, nem sempre é chuva, nem sempre temos flores. Não é, irmãos? Quando tem a primavera, o que nós temos geralmente? Primavera, outono, né? Muitas flores. Mas nem sempre, irmãos. Às vezes tem espinhos, às vezes tem luta, às vezes tem choro. Mas a Bíblia diz: aquele que vós começou a obra é fiel para cumprir. Glória a Deus. A Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Amém. Isso é a graça, isso é o amor, isso é o amor que nos constrange. A sua graça nos sustenta. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do outro. Paulo, quando você pensa que você está fraco, Paulo, você está forte. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu sou Forte. forte. O Senhor é contigo, amém? Amém, Jesus. E você é o devedor da graça. Glória a Deus. Você é o devedor da graça. Nada que você fizer vai pagar o que Jesus fez por você. Tem um sacrifício, nenhum nesse mundo será possível, porque o que Ele fez por você não tem como se medir. Não se mede, irmãos. O amor de Deus não. Quando João 3,16 diz que nos amou de tal maneira, é que não tinha outra palavra para expressar. Não tem como, irmãos. Não tem como. É muito amor, irmãos. É muito amor. E que essa graça possa iluminar o seu coração. Amém, Jesus. Que essa graça seja muros. Que essa graça seja espelho na sua casa. Que essa graça seja pilar. Que essa graça seja um sustentáculo da sua vida. Que essa graça seja aquela que vai te nutrir, te fortalecer. Sabe quando você está com muita fome? Aí você chega em casa com um belo prato, uma refeição bem gostosa, e você recobra as suas forças. Essa é a graça de Deus. Que vai te sustentar, que vai te alimentar todos os dias. Amém. Fique de pé no seu lugar, irmãos.